Boas palavras para um bom dia. Continuando a nossa viagem entre as perspectivas diversas sobre Jesus de Nazaré, sobre o Mestre, cujo nascimento celebramos no Natal, no mundo ocidental, vou agora recorrer hoje a um grande poeta que eu já que celebrei várias vezes, que é o poeta Rabindranath Tagore, profundamente tocado pela figura de Jesus, hindu, né? Ele é hinduísta, pertence à religião do hinduísmo, pertenceu, né? Muito amigo de Gandhi, mas também como Gandhi, muito tocado pela figura de Jesus. Para os hindus não há problema nenhum, né? Que impeça de enxergar Jesus como um espírito iluminado, até mesmo como uma encarnação divina. Nesse ponto, o hinduísmo até conversa com as tradições cristãs tradicionais, né, que consideram Jesus a encarnação de Deus, né, porque o hinduísmo considera, né, que os espíritos que são iluminados, eles encarnam a divindade, né, por exemplo, Krishna é uma encarnação divina, né, e então não existiria contradição para que os hindus pudessem considerar, inclusive, Jesus como uma encarnação divina, né? Outro conceito de Deus não é um Deus personalizado, é um Deus que se manifesta, né, naqueles que atingiram a comunhão plena com Ele, né? E aqui neste livro, existe um livro, aliás, publicado pela editora Paulinas, de Tagore, chamado O Cristo. Muito bonito, escrito de maneira... Porque o Tagore escrevia de maneira maravilhosa, e eu quero compartilhar com vocês dois trechos. Um trecho que ele fala da questão do reino, né, do reino de Deus, né? Superando os confins do mundo visível e das coisas que enganam, além dos julgamentos do homem comum, ele, Jesus, né, vê o reino de Deus como uma verdade interior e não assentada em nenhum elemento externo. Nesse reino ninguém pode apropriar-se da honra dos desonrados, ninguém pode destruir as riquezas dos pobres. Lá quem se humilha será exaltado e quem é o último será o primeiro. Ele não deixou esse ensinamento somente em palavras. O nome do grande justiceiro do império, que assim facilmente o matou, está escrito somente em um ângulo da página da história. Aquele, ao contrário, que morreu crucificado como um ladrão desprezível, que quando morreu tinha como seguidores apenas alguns discípulos desconhecidos e medrosos, que não tiveram forças para se opor-se a um julgamento injusto, este, hoje, na glória imortal, vive dentro do coração de toda a terra e ainda hoje diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos do coração, porque possuirão a terra. Jesus, fazendo entender que o reino dos céus está dentro do homem, demonstrou a grandeza do homem. Se tivesse situado o reino sobre elementos externos, teria apequenado a glória pura do homem. Ele se chamou Filho do Homem, veio para manifestar-se que é Filho do Homem. Veio para mostrar-nos que a grandeza do homem não está na riqueza do império, nem nas suas atitudes exteriores, mas em Deus que se manifesta nele. Diante da sociedade humana, chamou Deus de Pai. Como é bonito, né? Ele entende bem a mensagem de Jesus porque ele era uma pessoa profundamente espiritualizada, né? É isso que eu sempre digo. Quando as pessoas, sejam de que religião forem, se encontram num terreno de espiritualidade elevada, todas falam a mesma linguagem. Podem ser hindus, muçulmanas, cristãs, representantes do judaísmo, não interessa, né? Todos falam a mesma linguagem porque estão no terreno da espiritualidade. E vejam só que interessante, tem um capítulo aqui intitulado O Verdadeiro Natal, né? Em que ele questiona a ideia de que nós só celebramos o Natal num dia específico, quando deveríamos celebrar todos os dias, se nós nos impregnássemos do exemplo de Jesus. O nascimento daquele que reconhecemos, homem perfeito, não é um acontecimento exclusivamente histórico, mas espiritual. A luz da aurora que aparece de manhã não é a da aurora daquele dia, mas da aurora eterna. De despertar em despertar, ele manifesta a luz sem princípio.
Os astrônomos sabem que a luz das estrelas que chega hoje aos nossos olhos começou sua viagem muito tempo antes. Assim, a idade daquele que anuncia a verdade estava já dentro da eternidade. Nós a vemos num dado momento, mas sabemos que não está limitada a tempo algum. Agora vejam só coisa interessante. Ele fala que ele sinto-me profundamente envergonhado ao pensar em ser chamado um dia apenas para prestar o rito da celebração. É uma falta de seriedade muito grande retribuir com palavras aquele ao qual devemos nos ligar com a vida. Falarei do seu nascimento ligando apenas a uma data determinada no calendário? Pode-se talvez calcular no transcorrer dos tempos que dia interior não pode ser percebido pelo tempo? O Filho do Pai nasceu em nossa vida no dia em que fizemos uma renúncia em nome da verdade, no dia em que chamamos irmão com amor verdadeiro a um outro homem. Esse é o Natal. Venha a qualquer momento. O dia do nascimento de Jesus pode chegar à nossa vida, assim como o dia da sua crucificação. Então, para quem está conectado com a verdade de Jesus, com seu exemplo, com seu amor, que se manifesta no amor a outras criaturas, para este o Natal acontece todos os dias. Esta é a mensagem do nosso querido Rabindranath Tagore. E essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.